Olá! Hoje eu vou falar de uma atividade que é básica e quase automática para quem está tentando emagrecer, que é se pesar. Nós sabemos que o volume também é importante se a gente está usando calça 46 ou 48, mas muitas vezes parece que os numerozinhos da balança é que são mágicos e que brilham, que são importantes. Esse é o Clube dos Persistentes e esse é um vídeo sobre como se pesar e qual balança escolher. A nossa sociedade hoje está muito acostumada a prazeres e resultados imediatos, então quando nós decidimos perder peso, seja por meio de dietas ou de atividades físicas, nós queremos ver os resultados rapidamente. E também ao nos dispormos a mudar hábitos, dispensar coisas que antes nos significavam felicidade, comemoração, como sei lá, Coca-Cola, cerveja, churrasco, nós nos achamos merecedores imediatos de um corpo magro. Por conta de tudo isso é que é bem difícil controlar a ansiedade de subir na balança. Eu já falei em outro vídeo das minhas experiências negativas com um aparelho que estava mal regulado. E você pode assistir esse vídeo clicando em algum lugar por aqui, que é onde eu vou botar o link. Pensando nessas situações, para evitar que outras pessoas passem por uma situação tão ruim como a que eu passei, eu resolvi abordar 3 aspectos nesse post. O primeiro é como e quando se pesar. Outros são fatores a levar em consideração nessa pesagem e os tipos de balança e como você pode escolher uma para você. Um aviso é que eu sei que o termo fisicamente correto é medir a massa, mas na linguagem cotidiana a gente fala se pesar e eu vou usar esse termo aqui, então por favor, sem mimimis reclamatórios que eu estou falando coisas erradas. Vamos lá. O corpo, ele não tem um peso fixo. Se a gente se pesar pela manhã, pela noite a gente vai ver que o corpo varia e essa variação pode dar até de 1 quilo. E também ao longo da semana pode variar, dependendo das atividades que a gente tem. Pensando nessa flutuação e também pensando que em qualquer situação, que no caso é o emagrecimento, que precisa de algum controle, no caso a pesagem, esse controle não pode ser tão raro que entre um controle, uma pesagem e outra, a gente perca o rumo e acabe andando por uma direção errada, engordando. E também esse controle não pode ser tão frequente que a gente só foque nisso e não foque nas atividades que levam ao resultado que a gente quer. Ou seja, não podemos nos pesar o tempo todo, que a gente pode acabar ficando dando importância só para pesagem e não para atividade física e para alimentação regular. O que é indicado, o ideal é a gente se pesar uma vez por semana. Se você quiser se pesar mais frequentemente que isso, não tem problema, só que haverá vários outros fatores que você deve levar em consideração para não se assustar ou se desmotivar ao comemorar uma coisa que não é um emagrecimento e sim só um processo metabólico. Daqui a pouco eu falo mais desses fatores. Primeiro eu vou falar de como se pesar. Eu sei que isso parece uma pergunta boba que alguém pode dizer só subir na balança e olhar o número, mas não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que, se possível, sempre dentro da sua realidade, se pese sempre no mesmo dia da semana, no mesmo horário, com o mínimo de roupa possível, se for em casa ótimo, porque você garantirá que os ponteiros da balança marcam só o seu peso e não o da calça jeans. Para quem não tem uma balança em casa, precisa se pesar na rua, dê preferência a lugares onde o aparelho não fique na calçada ou em lugares de grande circulação, porque isso pode acanhar você e também pode ser ruim de soltar a bolsa. Na minha cidade a maioria das farmácias deixam essa balança bem na porta, bem na calçada, e eu fico com medo de soltar a bolsa e passar alguém correndo e pegar. Vamos lá. E também porque a gente tem que pensar que as balanças são mecanismos sensíveis, apesar de a tecnologia estar cada vez mais evoluída e nos entregando aparelhos melhores, as balanças continuam sendo mecanismos sensíveis e com muito uso podem circular. Então, se você puder, escolha uma farmácia de confiança ou use na sua academia, caso frequente, porque como o peso corporal é uma parte do negócio da academia, eles costumam deixar as suas balanças sempre bem reguladas. Atentem também
para o tipo de roupa que você usa, para usar sempre o mesmo, porque você ficaria surpreso da diferença que dá se pesar com um vestidinho ou com uma calça jeans e uma camisa ou uma blusa mais grossa. E livre-se de tudo que for possível ao subir na balança, como casacos, blusas grossas, bolsas, acessórios maiores, calçados pesados. A gente tem que ter cuidado para tentar dominar todos esses fatores externos, porque também existem vários fatores internos que são um pouquinho mais difíceis de nós termos influência. Vamos lá falar sobre eles. A primeira delas, que é a maior delas, é a retenção de líquido, que em pessoas saudáveis se dá geralmente por dois motivos. Ingestão de sal e de álcool, e período menstrual para as mulheres. Sabe quando nós comemos aquele churrasco delicioso que tem uma crosta de sal? Ou a gente vai numa pizzaria com muita cervejinha e depois a gente sente bastante sede? Isso é normal, não é? Então, depois o corpo vai reter essa água até os níveis de sal ou de álcool se normalizarem no corpo. Isso leva um tempinho. E se a gente se pesar nesses dias, a gente pode se assustar. Também nós mulheres sabemos que um pouco antes da menstruação o corpo incha e que a gente pode ganhar e perder até 2 quilos nessa brincadeira. Também existem alguns medicamentos que favorecem a retenção de líquido, então sempre pergunte ao seu médico se é o caso da medicação que ele está sugerindo. Outro fator é o funcionamento do intestino, pois a constipação também afeta nosso peso geral. E o ganho de massa muscular. Algumas vezes entramos para academia e começamos com aquele combo clássico de aeróbica mais musculação. E mesmo depois de 2 ou 3 semanas, subimos na balança e ela indica que a gente está no 0 a 0, nosso peso não mudou. Na verdade, o que ocorre na maioria das vezes é que o ganho de massa muscular é bem aproximado da gordura queimada, então o nosso peso se mantém, apesar da nossa estrutura corporal estar se modificando. Para a maioria das balanças que só medem o peso, elas não vão nos indicar isso. Esses são os fatores que eu tinha para falar para vocês, a levar em consideração quando se pesar. Voltando, que é a retenção de líquido, funcionamento do intestino e ganho de massa muscular. Vou falar agora de balanças e de uma em especial que pode nos ajudar a controlar melhor esses fatores. Balanças existem para todos os gostos, todos os bolsos. Na internet nós encontramos modelos a partir de R$30. Existem aquelas analógicas básicas que tem um ponteiro. Também tem aquelas digitais que só medem o peso, são bem básicas. E também existe um modelo digital com medida por bioimpedância. Eu não vou entrar aqui no conceito eletrônico da bioimpedância, porque que não é o foco. O que nos interessa é no que elas podem nos ajudar para a gente controlar esses fatores e ter uma noção mais exata do nosso corpo. Esses modelos, eles medem a quantidade de água, a quantidade de gordura e tem alguns modelos top que podem medir a massa óssea, a massa muscular e também a gordura visceral. Esses modelos têm memória para até 10 usuários, então você poder sempre ir salvando e vendo o seu desenvolvimento. E qual desses modelos que é indicado para você? Você primeiro precisa ver o que você precisa e o que você vai usar. Nada de comprar um modelo mais caro que você não vai usar, nada de ficar desperdiçando dinheiro. Se você quer apenas saber seu peso, porque prefere complementar com uma fita métrica ou com um adipômetro na academia, ou simplesmente quer só saber seu peso, compre uma balança mais simples, pode ser tanto de ponteiro quanto a digital, mas que só vai medir o seu peso, que é o que você tem interesse. Mas se você tem um perfil mais curioso e gosta de métricas mais refinadas, ou tem notado que seu corpo tem variado bastante de peso em poucos dias, então pense em investir em uma balança com bioimpedância, que não são exorbitantemente caras, pelo menos não como eu imaginava, e a gente encontra a partir de R$90 na internet. As dicas adicionais que eu tenho é: compre uma balança para a sua faixa de peso. Geralmente o limite máximo desses aparelhos são 120 ou 150 ou 180 quilos.
Por exemplo, se você tá ali na faixa do 118, pense em comprar uma que vá até 150. A gente nunca sabe o que pode acontecer e também não quer ter uma medida errada. Outra coisa para se atentar é o tamanho da plataforma, porque tem umas tão pequenininhas que, ok, são bonitas para deixar em casa, são práticas, mas às vezes um pé, sei lá, 42 já não cabe ali. E também se a gente ficar meio ladeado, meio escorado, pode afetar a medição. Também não deixe a balança no banheiro, principalmente se ela for digital, porque a umidade pode diminuir a vida útil do aparelho. Enfim, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre como se pesar e os modelos de balança disponíveis no mercado. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir até aqui. Um abraço.